Queremos saudar todos os internautas e todos aqueles que estão conectados com a rede mundial do computador e a todos os irmãos em Cristo para uma breve reflexão sobre como estar alerta e vigilante para a vinda de Jesus, considerando que Ele está voltando. Quando Jesus estava com seus discípulos, eles mostraram a Jesus a estrutura do Templo de Jerusalém. Sua imponência, algo que chamava a atenção de todos aqueles que viam aquela construção. Mesmo no mundo antigo, que tinha muitas construções, muitos templos imponentes, o Templo de Jerusalém era algo que chamava a atenção de todos que viajavam pelo mundo afora e que chegavam a Jerusalém. E Jesus disse: vocês estão vendo aqui todas estas coisas, mas não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando chegaram no Monte das Oliveiras, eles perguntaram a Jesus: mestre, quando serão estas coisas? E quais os sinais que haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu as três perguntas dos seus discípulos, mas respondeu de forma inversa, não da forma como eles queriam que Jesus tivesse respondido a princípio. Ele respondeu: que sinal haverá do fim do mundo? Foi a primeira pergunta, que seria a última dos discípulos que ele respondeu. E essa pergunta nós encontramos no capítulo 24 de Mateus, capítulo 4, versículo 4, ao versículo 25. Qual sinal haverá da tua vinda? A resposta respondida está em Mateus 24, 26 a 35. E quando serão estas coisas? Jesus responde em Mateus 24, 36 a 41. As respostas de Jesus podem ser resumidas: o fim do mundo será marcado por um sofrimento intenso que se iniciará com o cumprimento da profecia de Daniel 9 e 27, sobre a abominação da desolação. Em Mateus 24, 15, sua própria vinda será visível para todos, porque ele retornará abertamente com um exército de anjos. Mas quando isto acontecerá, ninguém sabe. Aí você vai verificar que Jesus falou de sua vinda em glória. O restante do capítulo 24 e todo o capítulo 25 de Mateus desenvolvem um único tema, até que Jesus volte realmente. O povo de Deus deve manter-se atento, sempre pronto, uma vez que Cristo poderá vir a qualquer momento, conforme Mateus 24, 42 a 44. Como servos responsáveis pelo bem-estar dos outros, teremos que ser fiéis até que Jesus venha. Podemos ver como Mateus 24, 45 a 51. Como damas de honra, esperando para acompanhar o noivo até a casa da noiva, devemos estar vigilantes e preparados e prontos,
Aí isso ele fala em Mateus 25, 1 a 13. Como aqueles a quem foram dados recursos para um senhor ausente, teremos que usar o que temos e somos em seu benefício até que ele volte, conforme Mateus 25, 14 a 30. Um dia o rei voltará, então os justos serão bem-vindos em sua presença, ao passo que os injustos serão rejeitados para sempre. Mateus 25, 31 a 46. Aí Jesus conclui uma explicação geral sobre Mateus capítulo 24 e capítulo 25, respondendo às 3 perguntas dos seus discípulos. Quando serão estas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Estes sinais indicam sua vinda. Alguns deles indicam a vinda no sentido do arrebatamento da igreja. Em outras ocasiões, esses sinais identificam a sua vinda em glória, para estabelecer o seu reino milenar, destruir o reino do anticristo, julgar as nações e reinar em Jerusalém e estabelecer a paz na terra, conforme profetizado pelos profetas da antiga aliança. Agora, está alerta e vigilante, sabendo que Jesus voltará, de qualquer forma, provoca uma certa tensão entre viver para hoje e esperando pelo amanhã. É uma das realidades da vida cristã. Muitas vezes nos encontramos presos entre o aqui e agora e o além. Por um lado, precisamos estar prontos para a volta de Cristo a qualquer momento, porque ele não disse quando virá. Por outro lado, temos responsabilidade dadas por Deus para cumprir no mundo neste interim, nessa situação, o aqui, o agora, o que vai acontecer. E isto muitas vezes gera nos cristãos uma certa tensão. Mas esperar a Jesus não é para ficarmos solícitos, ficarmos apreensivos, deixarmos as atividades necessárias do nosso cotidiano. Preparar-se para o retorno de Cristo é algo que cada um cristão, cada um crente em Cristo precisa fazer por si mesmo, independente de qualquer um outro, seja a pessoa mais íntima possível. O preparo é individual, é pessoal, e o preparo de um não serve para o arrebatamento do outro. Nenhuma outra pessoa pode preparar-se, pode preparar nosso coração para o encontro com Deus. Eu e você precisamos fazer isso por nós mesmos. Jesus, tendo em vista a sua segunda vinda, roga que continuemos a vigiar, conforme Mateus 24, capítulo 42. Estejamos preparados, Mateus 24, 44. E continuemos servindo, Mateus 24, 46. Ele deixou instruções específicas sobre o que devemos estar fazendo
enquanto aguardamos a sua vinda. O que é que devemos estar fazendo enquanto estamos aguardando a vinda de Jesus? Primeiro, testemunhar dele em todo lugar, porque fazer a obra do Mestre de forma de coração e com sinceridade e amor é uma das melhores formas de esperar a sua vinda. Nosso Senhor ensinou seus discípulos a serem suas testemunhas em todo lugar, até chegar aos confins da terra, conforme Atos 1:8, quando ele disse: recebereis poder, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e até aos confins da terra. Em segundo lugar, pregar o Evangelho por todo o mundo, Marcos 16:15. Esta ordem enfatiza a natureza evangelística e missionária da igreja durante a era cristã. Na realidade, há quem inclui tanto essa grande comissão, como também a comissão cultural. Além da igreja pregar, a igreja também ensina, e a igreja influencia a mudança. Muitas vezes o seu ensino interfere na cultura abominável de um povo, trazendo-o para uma cultura cristã segundo o modelo bíblico. Pregar o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, conforme Lucas 24:47. Chama homens e mulheres a se arrependerem e crer no Evangelho. É a natureza dupla da tarefa evangelística que cada um de nós que espera o Senhor Jesus precisamos fazer, até porque depois que houver o arrebatamento, isso veremos um pouquinho para frente, nós iremos passar pelo tribunal de Cristo. Não, o que fazemos na pregação do Evangelho não é para sermos salvos. O fazemos porque somos salvos. Mas Deus leva em conta o que fazemos e as motivações. E naquele dia, durante o tribunal de Cristo, Ele nos dará uma recompensa pelo trabalho que fizemos para Ele. Em quarto, ensinar todas as nações, conforme Mateus 28:19, convertidos e discípulos em suas caminhadas com Deus, é uma grande ênfase da missão da igreja, da grande comissão e também da comissão cultural. Edificar a igreja em todas as gerações. É claro que a igreja ela foi edificada por Cristo. Um dia ele perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o filho do homem? Simão Pedro tomou a palavra, porque uns diziam: mestre, dizem que tu és João Batista, dizem que tu és Elias e Jeremias ou um profeta qualquer. Esta é a opinião recorrente do povo. Mas eu quero saber de vós, vocês dizem que eu sou o quê? Aí Pedro disse: tomado pelo Espírito Santo, tu, Senhor, és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele disse: eu te digo que bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, que tu não falaste de carne nem de sangue, mas falaste do meu Pai que está no céu. Pois eu te digo que sobre esta pedra que tu revelaste, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja. Durante esses 2 milênios, a igreja sofreu muito perseguições e etc, mas ela sobreviveu ao longo dos tempos, quando as lideranças
praticamente apostataram da fé. Encheram a igreja de rituais pagãos, e até adotaram imagem de esculturas e etc. Colocaram até uma mulher acima do sacrifício expiatório de Cristo, onde ninguém será salvo sem a intercessão daquela senhora. Pois bem, depois que a igreja chegou a este ponto, Deus levantou grandes homens, preparou que não aceitava isso, e houve a reforma do século XVI, e uma igreja diferente como aquela dos primeiros séculos surgiu para prosseguir na evangelização deste mundo. E por fim, manter-se fiel até que ele retorne. O nosso Senhor conclui sua mensagem do sermão profético, relembrando a seus discípulos a continuarem em fiel e sábio serviço, mesmo que ele ficasse ausente por bastante tempo, conforme Mateus 24, 45 e 25, 14 a 21. Neste interim, podemos viver com nossos olhos fitos no céu. Esse fitar nos céus não quer dizer que eu vou ficar olhando para cima, não é isto. Mas, ou seja, a minha memória, o meu fazer, o meu viver, a minha ansiedade é sabendo que o Senhor voltará a qualquer momento. E ficando assim, trabalhando e fazendo a sua obra, sempre esperando o Mestre que está às portas. Ele disse: eis que eu estou à porta e bato. E aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele seja comigo. Portanto, estejamos alerta e vigilantes, pois Jesus voltará e não tardará. Que Deus abençoe a todos e amém.